Olá, meus amigos, irmãos, meus amados. Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica, né? E hoje estamos fazendo diferente, né? Estamos gravando para depois colocar no canal, tá? E agora vamos fazer assim para poder a gente agilizar mais e administrar melhor e podermos também editar também o vídeo também para ajudar os irmãos, ok? Bom, meus amados irmãos, hoje estamos começando esse curso aqui, olha só. Retorno à Santidade. É um estudo que eu considero como fosse a sequência do Liberando o Fruir do Avivamento. É muito importante a gente dar sequência àquela ideia que nós começamos lá no Fruir do Avivamento e darmos sequência agora colocando Retorno à Santidade. O livro, esse aqui, a gente vai ter 13 lições, repartir em 13 lições. Eu li lá e consegui repartir em 13 lições. Nós vamos aí ficar 3 meses aí estudando esse livro. Você que não tem o livro, mas quer adquirir o livro, é fácil. É só você pedir ao pastor, eu quero o livro, nós estaremos comprando o livro para você, tá? Ele custa R$20, né? Eu e a irmã Sônia, eu já comprei para mim e para a irmã Sônia lá da igreja. E se você quiser, é só você pedir, a gente está lá comprando, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos começar com a introdução. Eu queria que a irmã Sônia, que vai adquirir o livro, ainda não tem esse livro ainda, não tem o livro, então a irmã vai acompanhar apenas visualmente, né? Mas semana que vem, creio que já estará com o livro em mão já, e com certeza Deus vai estar junto aí, nos abençoando para que possa acompanhar juntamente com o livro, que é muito importante. Mas, adquirindo o livro, irmão Sônia, já adiantando para a senhora já lê a introdução do estudo de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a introdução. A introdução é santidade, santidade. O alvorecer do próximo grande despertamento. Vamos lá? O propósito de Deus para que eu escrevesse esse livro trouxe uma motivação e urgência incríveis à minha vida. Embora eu tenha ensinado esse material durante muitos anos, a vontade de Deus para que eu escrevesse se revelou em mim subitamente. Para você ter uma ideia, a urgência é tão grande que o cerne desse livro foi escrito em 10 dias. Como eu normalmente não sou rápido para escrever, isso mostra o mover de Deus. Eu tremo de emoção com a esperança de que Deus há de purificar a sua igreja. A propósito, esse livro é sobre esperança. Esperança de uma nova purificação, do revestimento do poder dinâmico de Deus para cada cristão, esteja ele cansado ou batalhando. Esperança para cada cristão cheio do Espírito que deseja ver um avivamento varrendo a igreja. Esperança crescente de que Jesus está para purificar a sua noiva, para que haja um grande e final despertamento antes de sua gloriosa segunda vinda. Sim, apesar de tudo, o que Satanás está fazendo, nós ainda servimos a Deus, que pode sacudir nações. Esse é o Deus de toda a esperança. Então, a nossa esperança, intermédio desse estudo, juntamente com o nosso irmão Gregory Friesen, que a qual escreveu esse livro, possamos juntos ali desfrutar da maravilha do conteúdo, do ensinamento do conteúdo, para podermos entrar nesse momento de despertamento. Precisamos disso, amado. A igreja precisa disso urgentemente. E aqui o propósito nosso aqui de podermos trazer essas matérias é justamente despertar, não somente a igreja ali, nossa, em Chaperó, mas também a igreja do modo geral, o povo de Deus, a liderança, que possa assistir essa videoaula aqui e possa nós juntos, né, podermos ir a caminho do grande
da grande esperança e vermos a igreja, do modo geral, no Brasil, em primeiro lugar, ser despertada, né? Vamos lá, uma continuidade. A experiência de escrever este livro foi a de maior submissão e de maior mudança na minha vida. De forma alguma, eu escrevi essas páginas como um professor, mas como um simples e humilde aprendiz que necessita de constante purificação. De fato, Deus tocou e quebrantou meu coração profundamente durante aqueles dias de intenso trabalho. Porém, esse quebrantamento profundo liberou a presença de Cristo, como eu nunca tinha experimentado antes. Prezado leitor, por favor, creia que há esperança de uma vitória muito maior para você e para a sua igreja. Você crê nisso? Então vamos continuar no nosso raciocínio. Vamos lá, vamos continuar aqui. De alguma forma, esse material pode parecer divergente dos meus outros livros sobre oração, evangelismo, despertamento espiritual, mas que estou convencido de que a busca séria da santidade é, de fato, o âmago da oração poderosa e do despertamento espiritual de toda a nação. Infelizmente, na igreja cheia de programas, entre as parentes, entretenimento, a purificação espiritual profunda é ou ignorada totalmente ou comentada rapidamente de forma superficial. Como resultado disso, o povo de Deus não está consciente, em sua grande maioria, dos refinados pecados inconfessos que extinguem o poder de Cristo em suas vidas. Queridos, é o que nós comentamos no estudo sobre liberando o fluido do avivamento, que o entretenimento hoje é uma arma poderosa na mão de Satanás, que agora está trazendo para a igreja, que infelizmente está trazendo, aquela igreja morna. Lembra que nós falamos muito sobre isso lá? Então temos que tomar esse grande cuidado de nós não deixarmos que a igreja venha entrar nessa armadilha diabólica e viemos não permitir que o Espírito Santo flua dentro da igreja. Vamos falar muito aqui sobre isso, e esse livro aqui é profundo. Estamos apenas na introdução essa semana, tá bom? Mesmo na maioria das iniciativas do ministério, simplesmente se assume que os participantes se tenham cingido com uma purificação profunda e com oração. De forma como a sociedade se apresenta hoje, essa suposição é incrivelmente perigosa e falsa. De fato, muitos crentes confessam que eles não estão certos como podem se tornar limpos e cheios do Espírito Santo. Amigos, se nós falhamos em enfatizar a purificação plena, é muito fácil cair na armadilha do trabalho febril para realizar eventos, porém sem o poder do Espírito Santo. Quando nós tentamos fazer o trabalho de Deus de forma humana, nossas palavras tendem a alcançar a mente dos homens, mas falham em penetrar nos corações. Talvez essa possa ser a razão de metade dos membros das igrejas não serem encontradas em um número preocupante de convertidos, não evidenciarem um arrependimento duradouro, um coração impuro, exatamente o porquê de muitos crentes lutarem com a fadiga espiritual e com o poder do Espírito, com o poder movedor das montanhas de Deus. Então, queridos, nós vamos verificar aqui, irmãos, aqui a importância que tem a purificação. Deixa eu contar um negócio. Isso. A purificação. Vemos que a força humana hoje, o poder humano, né, as pessoas tendem a continuar a quererem, de maneira humana, fazer as coisas acontecerem. E esquecemos um grande detalhe que eu sempre falei aqui nas aulas sobre a nossa primeira lição, nossa lição anterior, é que quem faz a obra, a igreja, ela é do Espírito Santo, ela é de Deus, e é Ele que vai agir. Eu ultimamente, nessa nova fase aqui do pastor Wagner agora, né, eu estou aprendendo isso,
né? Estou deixando Deus agir, né? Às vezes, esses dias, sempre somos tentados a tomar atitude humana, a ter ações humanas, somos tentados a isso. Nós, como pastores, somos tentados sim. Eu sou tentado sempre ir assim, mas nós temos procurado vigiar, temos procurado administrar quando nós deparemos ou quando nós nos confrontemos com qualquer semelhança disso, para não permitir que nada, em hipótese alguma, venhamos nós agir por conta própria, mas sim deixar que o Espírito Santo flua, deixar que o Espírito Santo trabalhe, para que ele haja dentro das igrejas. Vamos lá? Vamos aqui participar aqui com 2 versículos, depois estaremos dando sequência à nossa leitura. Primeiramente, Salmos, capítulo 66. Você pode até abrir ela aí, né? A gente vai editar aí, então ficou melhor para você agora, né? Versículo 18. Vai ser, quando eu ler muito rápido, é porque a gente não pode parar aqui, mas você pode aí dar pausa aí no vídeo para poder ler o versículo. Vamos lá, diz o seguinte: se no coração eu estivesse contemplado iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Né? Então o salmista aqui fala, se no coração eu estivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria ouvido. Ele está falando aqui de santidade, né? De santidade. E aí nós temos Isaías, agora vamos para Isaías 59, versículo 1 e 2, que diz o seguinte. Isaías mesmo, isso, 59, vai, 59. Versículo 1 e 2, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e seu ouvido seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas a iniquidade de vocês faz separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados de vocês cometem e o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pecados. Então está aí, né? Ele, de maneira alguma, vai deixar de poder estender as mãos sobre nós e de ouvir os nossos clamores. Mas, infelizmente, ele fala aqui, Isaías, deixa bem claro que o pecado é ele que faz essa divisão, né? Entre essa que faz a divisão, ela que faz a separação, entre nós e o nosso Deus. Aqui, de acordo com esses 2 versículos aqui, a falta de santidade genuína é a razão predominante pela qual Deus retém sua poderosa presença e poder. Embora tenhamos testemunhado uma explosão de programas e promoções durante 40 anos, as estatísticas modernas se empalidecem totalmente, mesmo diante dos menores e entre os grandes avivamentos do passado. De fato, se métodos e promoções sozinhos puderem trazer um despertamento, teríamos visto o maior avivamento da história do mundo. Ao invés disso, temos experimentado o pior colapso moral e declínio na taxa de batismos. 2 coisas que eu quero falar aqui agora sobre o que nós lemos aqui. Primeiramente, essa explosão de poder. Pintam aí e falam que vai ter um grande avivamento, a vigília do avivamento, o culto de avivamento, a campanha de avivamento. E no final das contas, a criminalidade continua aumentando, né? As pessoas não se convertem. E quando se fala em batismo, aí batizam mais de 100 mil pessoas, mas o batismo bíblico, ele é arrependimento. E embora nós, às vezes, observamos, em alguns casos, não são todos, que os batismos são apenas mais uma forma de estilo, de dizer que eu estou entrando para a igreja. Tem muitas coisas que devem ser discutidas sobre a questão do batismo. E, infelizmente, ainda algumas igrejas, alguns líderes não entenderam o que significa a exatidão clara do batismo. O batismo parece que virou estilo de vida. Você entra, você só vai dizer que é crente se você batizar nas águas. E se esquece do maior, a coisa mais importante, que é o maior de todos, que é que os corações sejam quebrantados, que os corações sejam movidos, contritos diante do Senhor. E para acontecer isso, é claro, depende muito de que nós pregamos sobre santidade,
Uma coisa que Deus deixou bem claro para Israel e não abre mão para a igreja também, é que nós precisamos buscar a santidade. Vamos ler daqui a pouquinho um versículo semelhante a esse aqui, mas vamos deixar para chegar lá no nosso ponto aqui, ok? Mas a faixa aí está diminuindo e a moralidade, a imoralidade tem crescido muito, né? Muito dentro do mundo, até dentro das igrejas, onde vemos lideranças. Esses tempos atrás aí, um bispo da igreja matou a tua esposa, que era cantora. Os irmãos alguns talvez souberam desse caso lá em São Paulo. Infelizmente é assim que está acontecendo as coisas. No entanto, este livro não foi escrito em desespero, mas na gloriosa certeza de que Deus está fazendo algo maravilhoso, eu creio também. Nos últimos anos, Deus está levantando muitos líderes ungidos e um poderoso movimento de oração. Ele recentemente nos abençoou com alguns dos mais entusiasmantes movimentos para o ganho de almas e instrumentos de missões em todo o tempo. Aí, ele apresenta aqui os recursos, os programas que ele deu para ele, para fazer, aqui ele falou, evangelismo explosivo, pão de fé, são eventos que ele faz, a qual viu Deus trabalhando na vida do pastor aqui. Também disso temos visto, né, grandes coisas Deus fazendo também. Mas que não podemos abrir mão disso, né? Eu estou aqui com o nosso irmão Gregory e o nosso irmão Friso, que ele também não estou desesperado nessa ânsia. Eu já estive assim, que me pareça, ansioso em ver a igreja fazendo isso, a igreja fazendo aquilo, mas hoje a gente tem que andar segundo o curso de Deus, Kairos, o tempo de Deus. É Ele que vai determinar, Ele vai nos guiar e nos direcionar, nada mais do que isso. Realmente parece que Deus está arrumando o palco para o elemento final que deve preceder um impetuoso movimento de avivamento e evangelismo. Eu nem creio nisso. Qual é o elemento principal de um avivamento e despertamento espiritual? Qual é o grande elemento? De acordo com as Escrituras, nada mais do que um maciço retorno ao arrependimento profundo, a fervente oração e a plena purificação diante do Santo Deus. Nada mais do que isso. Nós temos aqui uma passagem bíblica, que todos nós conhecemos ela, mas essa é a certeza que nós temos, que eu tenho, né? Que Deus está levando. Porque eu falo, não adianta ter uma igreja cheia se na realidade não tem arrependimento, não tem purificação, a igreja não ora de uma forma fervorosa. O que é oração fervorosa, entendo eu? É oração constante, é uma vida ali, é como se tivesse a igreja tirando aquele estilo de vida que é viver oração, como fosse comer o arroz e feijão todos os dias, como tivesse a necessidade de beber água todos os dias. É a oração. Olha o que diz o texto, tão conhecido, de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Amém? Faltou luz aqui agora, irmão. Faltou luz aqui agora. Interessante. Mas não precisava nem mexer com isso, que não depende da luz para isso, né? Eu também não entendi, não, porque eu parei, não. Né? Mas por causa da imagem, né? Vamos lá, vamos continuar de novo. E aí nós temos aqui: se meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então está aqui o caminho. O caminho é buscar a Deus, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, orar. Se não houver isso, acredito que não vai haver avivamento. Penso eu que nós precisamos estudar esse versículo com mais calma, com mais cuidado, para podermos
levar a igreja a esse ponto. Até me desperta aqui agora preparar a mensagem sobre esse texto. Usar esses temas, usar esses pontos aqui de humilhar, orar, buscar, se converter, e para que Deus possa ouvir. Deus vai poder nos ouvir dessa forma, nada mais do que isso. Aí ele fala, sem uma profunda purificação espiritual, mesmo o mais brilhante das estratégias não terá poder para trazer um despertamento maciço à nação endurecida pelo pecado. Mesmo as elaboradas estratégias de oração terão poder limitado sem acompanhamento de um movimento profundo de arrependimento. De acordo com as Escrituras, somente corações limpos têm o poder de Deus. Somente Ele tem o poder de Deus. Olha o que diz Oséias. Antes de falar sobre Oséias, nós vamos sempre, enquanto nós achamos aqui Oséias, nós vamos lembrar de uma coisa muito interessante, muito importante. O mundo está cheio, infelizmente, e cada dia mais que se passa, mas vocês vão observar que os corações humanos vão endurecendo, inclusive cumprindo, né, a palavra de sinais que o Senhor disse, né, que o Senhor falou sobre a questão que o amor de muitos iriam se esfriar. Aí, olha o que diz aqui em Oséias, capítulo 10, versículo 12. Então eu disse, semeiam a justiça e colham a misericórdia, lavrem o campo não cultivando, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vocês. Que assim seja sobre nós, que venhamos semear, semear justiça, que semeando justiça, vamos colher misericórdia. É por isso que Jesus disse lá, no Sermão da Montanha, né? Ele disse, buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo de nós buscarmos a justiça de Deus, o seu reino, e deixando que as outras coisas Deus acrescente nas nossas vidas. Observando ali o livro de Atos dos Apóstolos, no início, ali no capítulo 2 principalmente, vemos ali que a igreja era uníssona, ela vivia todos em comunhão uns com os outros. Isso era muito bom, Por isso que precisamos acordar enquanto é tempo, né? E isso vai fazer que a gente abrace, como diz aqui o tópico mais abaixo aqui, né? As estratégias de oração, missão e evangelismo. E nós vamos saber como lidar com essas coisas, vamos saber como buscarmos a Deus em oração, como fazermos missões, como evangelizarmos. Não adianta você sair pelo campo afora, numa entrega de folheto aqui, entrega de folheto ali, e no final das contas as coisas não funcionam, né? E fica por isso mesmo, né? Entregar o folheto, sair, tudo bem, não vou dizer que não seja legal, é muito bom, mas em primeiro lugar temos que entender ou buscar a ação do Espírito Santo na nossa vida, o poder de Deus. Diz lá, Jesus disse uma coisa que nós devemos entender, que viria sobre nós o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, para intermédio dessa virtude, desse poder, é que iríamos testemunhar. Testemunhar sem poder, testemunhar sem o poder do Espírito Santo não vai adiantar nada. Vamos nós apenas entender isso. Bom, vamos aqui falar sobre objetivos motivadores para cada um nós leitores. Vamos lá. O primeiro objetivo é capacitá-los, tornar-se absolutamente certo de sua salvação e a aceitação por Deus. Você está certo que Deus está aceitando? Está certo da sua salvação? Então, antes de tudo, nosso trabalho aqui, né,
como pastor, como líderes, é levar a mensagem, para levar a eles essa certeza que eles estão salvos e estão aceitos por Deus. A segunda, muni-lo de instrumentos práticos e fáceis para usar, para experimentar uma profunda limpeza espiritual e crescimento diário. Como é que vamos fazer isso? Que instrumentos são esses? Vamos usar a palavra, os instrumentos da escola bíblica dominical, o instrumento dos ensinamentos bíblicos, dos cursos bíblicos. Isso aqui também estamos, né, aprendendo aqui. Tudo isso estamos com esse objetivo de fazer que você, meu amado irmão, minha amada irmã, venha a estar, sabe, certo como fazer essa limpeza espiritual da sua vida. Sem essa limpeza, amado, é como um computador. Você sabe que o computador, se ele estiver muito sujo, ele vai estar pesado, vai pensar lento, não vai abrir a página como deveria abrir, e quando abrir a página vai ficar toda hora pairando. Assim que está algumas igrejas hoje. Ela está lenta, pesada, e quando abre a página, aí dá aquela rodinha, né? Ele é chato, né? Que negócio, fica rodando. Por que está assim? Porque tem alguma coisa errada, a memória está muito pesada. Né? Então, vamos lá. Terceiro, ajudar a alcançar o entendimento prático de como confessar e vencer o pecado em sua vida diária. Levar, né? A gente tem que entender que nós precisamos, se eu não confessar o pecado, é sinal que eu entendo que eu não tenho pecado. É sinal que eu estou sem pecado nenhum. Eu estou no auge, no patamar de Jesus, sem pecado. Cuidado, pensar assim. Confessar pecado diariamente. Vencer as tentações do pecado, vencer o pecado a cada dia. É claro que nós vamos sempre nos confrontar, nós vamos errar sim. Ao errar, confesse o seu pecado. Ao confrontar com o pecado, diz não para o pecado, e assim por diante. A gente aprendeu muito aqui isso aqui, né, amados? Quarto, experimentar a vitória genuína sobre o pecado e sobre si mesmo e sobre Satanás. Aqui temos três coisas que tem que vencer, né? Primeiramente o pecado, nós mesmos, depois Satanás. Eu acredito que podemos inverter um pouquinho aqui, né? Primeiramente vencer a nós primeiramente. Quando nós vencemos nós mesmos, tudo vai fluir. Não tem pecado, não tem Satanás, ninguém vai influenciar na nossa vida. Número 5. Fornecer-lhe um guia bíblico completo para o discipulado, santidade profunda e santificação bíblica. Eu tenho aqui esse trabalho, né, lá no nosso canal Didascalo. Estou aí botando canal Didascalo do YouTube. Vai, entra lá, vai ver uma série de mensagens, né, sobre discipulado. Lá eu trabalho só sobre isso, né? E levar o povo a um guia a qual venham buscar a santidade profunda e a santificação bíblica, né? Isso é muito importante. Uma outra, aprender a morrer para si mesmo, experimentar a plenitude do Espírito Santo diariamente, né? Nós temos aí no capítulo 4 de 2 Coríntios, que é o capítulo de como morrer. Você quer aprender a morrer? Lê esse capítulo lá, irmãos. E experimentar, né? Quando você morre, você experimenta a plenitude do Espírito Santo. E é bom fazer isso, é certo. Nós fazemos isso diariamente. Outra, orar, aprender como orar biblicamente com o poder que move as montanhas, né? Isso quer dizer, orar com fé genuína. Diz a Bíblia que se você orar com fé, você vai dizer à montanha, sai daqui, vai para ali, e ela vai sair. Então, é orar com fé, com fé. A outra, identificar e derrubar suas fortalezas espirituais. Isso, claro, você tem que identificar quais são elas. Querido, nós sempre identificamos, nós às vezes não deixamos ela, não acreditamos ou nós levamos avante. Mas se você observou, já derruba elas, já desfaz dela. Fornecer regras práticas para revolucionar a sua vida de oração diária. Teria alguma estratégia, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Então, ele criava lá, não sei como é que era esse horário dele lá, mas ele orava.
Vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos orar pelo menos uma vez por dia, tirar a oração que eu falo, não é, a oração sempre tem que ser sem cessar, mas existe aquele momento que você para tudo, para de fazer tudo na sua vida, né? Quiser faz isso madrugada um bom dia é uma hora especial para isso, onde ninguém vai te perturbar você, ninguém vai incomodar você, mas você precisa fazer e tirar um momento só para isso. Esquecer celular, esquecer tudo, esquecer trabalho, esquecer tudo, os afazeres, para poder estar completamente 100% para Deus. E a outra, prover-lhe um manual para ser usado no grupo de orações. Isso, ela faz isso também, né? Aí, conclui assim, ao considerar esses objetivos, por favor, note que cada um deles é algo que Deus deseja para todos os seus filhos. Porém, as pesquisas revelam claramente que tais objetivos não estão incluídos na experiência pessoal de muitos crentes. Nosso propósito é fornecer um instrumento bíblico conciso para tratar de cada uma dessas áreas vitais. Enquanto a maioria dos crentes não pode atacar com afinco 10 livros grandes, muitos podem ler um que vá diretamente ao cerne de todos os elementos essenciais de purificação pessoal e do avivamento. Vamos ler, vamos estudar tudo aquilo que nos ajudará a ir ao encontro a esse tão avivamento que nós precisamos alcançar. Retorno à santidade é designado mais adiante como uma estratégia bíblica para vencer os problemas do pecado na igreja como um todo. Igrejas modernas, frequentemente, lutam com sérios níveis de apatia, desunião, imoralidade e mundanismo. Caros crentes, até que lidemos plenamente com o pecado em si, nossos maiores esforços serão como tentar curar um câncer com band-aid. Já viu pessoas querendo curar câncer com band-aid? É como eu estou fazendo. Eu sempre uso o dipirona para poder curar as doenças, para poder amenizar as doenças, perdão. Aqui nós encontramos aqui uma expressão muito mais profunda do que a minha, que é curar um câncer com band-aid. É o que eu estou fazendo aí, né? Então, o objetivo, amados, é tratar diretamente com o pecado. É ir ao cerne, mensagens que tem que estar dentro desse ponto de mensagens. Tem que estar dentro desse parâmetro. Pecado, avançar, fazer que as pessoas entendam que tem que largar isso, que tem que largar aquilo. Esse é o nosso ponto de partida. Mensagens, pastores, líderes, você que está aí galgando uma liderança e aspira a ela, pense nisso. Pregar a autoajuda, irmãos, é dar tipirona para o povo. Pregar a mensagem coach, que é quase a mesma coisa de autoajuda, também dar tipirona. Ou, em muitos casos, querer curar câncer com band-aid, quando nós lemos aqui. Eu fico triste em saber que algumas igrejas estão agindo assim, de uma forma totalmente irresponsáveis, com o conteúdo bíblico, com aquilo que Deus nos mandou pregar. Né? Jesus foi bem claro, enfático e bem objetivo quando ele se dirigia às pessoas para curar a alma deles. Não é para poder minimizar a dor deles. Né? Então, precisamos colocar a nossa mentalidade, entender que nós precisamos mudar nas nossas estratégias e usar a estratégia do Espírito Santo. Vamos terminar aqui, vamos terminar já. Temos poucas páginas para terminar, né? A gente não vai ler tudo aqui, porque estamos apenas tratando hoje da introdução desse livro aqui, Retorno à Santidade. Temos aqui as estratégias e objetivos para as congregações e pastores. Vamos ler elas. A primeira dela: fornecer aos pastores um guia bíblico prático para impactar profundamente o seu processo de purificação e relacionamento com Deus. Se o pastor não se relaciona com Deus, muito mal a igreja, né? Então temos que
trabalhar disso e fornecer aos pastores, né, isso tudo. Fornecer um guia bíblico conciso para liderar a congregação inteira numa profunda limpeza espiritual. Eu já falei, pregando, vamos fazer. Então, essa é o conteúdo que está dentro desse material aqui. Tem mais ainda. Munilos de uma arma poderosa para a preparação da igreja para cruzadas evangelísticas, avivamentos, assembleia solene e para abraçar uma nova visão. É tudo aqui. Também, aqui nesse livro, temos uma estratégia de objetivos, fornecer uma estratégia prática para trazer membros não salvos a uma profunda convicção e salvação. Também, fornecer uma estratégia para levar aqueles que não são membros e membros ativos a um comprometimento total ao serviço. Providenciar um guia simples para aprofundar a purificação diária e a vida de oração entre os membros da igreja. Dar aos jovens um instrumento eficaz para a purificação espiritual e um forte crescimento espiritual. Tem mais. Dar aos membros um instrumento eficaz para uma mudança de vida na área de discipulado, santidade e santificação. Providenciar um guia de purificação espiritual flexível, que cada pastor pode confeccionar especificamente para a sua congregação. Pega aí, irmãos, as mensagens e vai pregando na sua igreja também, vai reforçando com esse conteúdo aqui, com alguns tópicos aqui, e vai reforçando na igreja. É isso que eu vou fazer também, né? Eu vou aproveitar a oportunidade aqui. Pode ficar tranquilo que vocês vão ver aí nas mensagens, eu falando muito sobre tudo que nós estamos ensinando e aprendendo aqui. Vamos lá, a última. Providenciar um manual bíblico de ajudas para a pregação sobre grande variedade de assuntos concernentes avivamento, discipulado e questões morais. É o que eu já falei aqui. Então está aqui, meus amados irmãos, nós temos aqui a palavra especial para pastores e líderes. Aí você quiser adquirir o livro, você vai poder ver isso, né? Tem a palavra de oração aqui do pastor Frísio. E nós vamos terminar aqui, né, com isso, né? Uma coisa que deixa bem claro aqui em Hebreus, eu queria que você entendesse isso. Vamos terminar lendo Hebreus 14, capítulo 12 e o versículo 14. Né? Vamos terminar aqui lendo esse versículo muito importante. Estaremos finalizando justamente nesse livro aqui, nessa passagem bíblica, que diz: procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas fundamentais aqui: buscar a paz com todos, comunhão com nossos irmãos, para de brigar, para de arrumar problema, para de ser aquelas pessoas que criam situações dentro da igreja. Tenham paz com todos. Paulo diz: se depender de você, tenha paz com todos. Só depende de você? Não depende de você para ter paz? Então ore para que o coração seja quebrantado, para que venha ter paz com você. Mas tem que procurar a paz com todos. E a outra é a santificação, a purificação diária, a santificação diária. Nós abstermos de coisas do mundo, das práticas do mundo, das coisas do mundo. Vivemos para Deus. Fazemos assim. Se não fizermos assim, ninguém verá Deus. Não diz que você vê Deus vivendo em briga com o irmão. Não diga que você vê Deus vivendo no mundo do pecado. Tá bom? Deus te abençoe, né? E com certeza estaremos aqui a partir da semana que vem, já entrando já no conteúdo já do Retorno à Santidade, escrito por Dr. Gregor Fiesel. E se você quiser o livro, só me pedir, né? Nós estaremos dando a diretriz. Eu vou, do início aí, eu já mandei meu Instagram para você. Eu não falei agora, inicialmente eu estou mandando meu Instagram para você, já está lá já, né? Se você passou por lá, passou por despercebido, retorne lá no início do vídeo, você vai ver o Instagram, né? Para que você me entre lá diretamente no direct do Instagram, tá? Para a gente poder conversar e para poder ver como é que a gente vai fazer isso, para poder você obter esse livro aqui, Retorno à Santidade. Deus abençoe. Até domingo que vem, a próxima aula sobre esse
essa aula magnífica e poderosa. Amém.